retorno. Tipo a fertilidade que é da terra do capital, ele se referencia a Não, porque não existe. Porque na teoria neoclássica você precisa do conceito de produtividade do capital para dizer que o lucro aparece como resultado da produtividade do capital. Na verdade não é lucro, é uma retribuição. O lucro não existe, não é só mas como o lucro provém do trabalho, Marx não precisa do conceito de produtividade do capital. Agora, tem certos autores que terminam usando. Gené, por exemplo, às vezes, raramente, mas às vezes ele usa. O Duménil usa com frequência. Mas aí, veja, se é para simplesmente descrever questões relativas ao fenômeno, até é aceitável desde que você justifique. Mas do ponto de vista teórico, esses conceitos não têm o menor significado. Digamos, o que seria a produtividade do capital dos neoclássicos é a produtividade do trabalho para Marx. Bom, a gente pode discutir isso dos neoclássicos mais para frente, tá? Para isso no programa. É que como eu dei uma aula na graduação sobre isso, eu pensei que eu tivesse me referido para vocês alguma coisa sobre isso. Bom, o que está faltando então? Trabalho simples, trabalho complexo. Ah, sim, a questão do preço. Preço. E a descrição de Marx é perfeita sobre o preço, que aparece logo um pouquinho antes do início do fetichismo. Preço é a forma relativa simples. Lembram-se disso? Aqui, ó. Olha aqui. Finalzinho de item 3, um pouquinho antes do fetichismo. Aqui é 7,9. A expressão simples e relativa do valor de uma mercadoria é de uma precisão, essa descrição aqui, imensa. Veja. O que é a expressão simples? Expressão simples é a expressão do valor de uma mercadoria em outra. Certo? Lembram? A forma simples do valor? Só que isso aqui é mais avançado, mas é a expressão do valor de uma mercadoria através da materialidade de outra. A expressão simples e relativa. Lembram do relativa também? Do valor de uma mercadoria, por exemplo, linho, através de uma mercadoria que já esteja exercendo a função de mercadoria dinheiro, no caso ouro, prata, ou sei lá, por exemplo, ouro, é a forma preço. Não há preço para Marx, há forma preço. Forma de expressão do valor. Que tipo de forma é essa? Forma relativa simples do valor. Só que não é aquela forma simples pré-mercantil, porque agora é uma forma simples que se relaciona com a mercadoria que funciona com dinheiro, como dinheiro. Então, vou ler de novo. Expressão simples relativa do valor de uma mercadoria através de uma mercadoria que já esteja exercendo a função de mercadoria dinheiro é a forma preço. Daí a forma preço manifesta 20 metros de linho igual a 2 onças de ouro. Ou, se em linguagem monetária 2 libras esterlinas for o nome de 2 onças de ouro, 20 metros de linho, seu preço 2 libras esterlinas. Na verdade, a libra esterlina não se refere ao ouro. Você sabe, né? Se refere a prata. O nome se origina de peso em prata. Uma libra esterlina era originariamente uma libra de prata. Daí, libra esterlina. A esterlina se refere a prata. Bom, então o que é o preço? O preço é um valor de troca quando que está no lado direito
é o dinheiro. Ou que funciona como dinheiro, em cada momento. No momento em que Marx está pensando, é o ouro ou a prata. Hoje, o preço o que é? É a expressão do valor da mercadoria no dinheiro virtual. 1 quilo de feijão igual R$3. Isso é o preço. O preço é uma manifestação do valor, é a expressão do valor, é a manifestação fenomênica do valor. Que vejam, se lembrem-se, não expressa de maneira adequada nem a verdadeira magnitude do valor e nem seu movimento, isto é, o movimento dos preços, expressa adequadamente o movimento do valor, que a gente já tinha visto isso. Mas é a forma de expressão. É a única forma de expressão? Não. Mas é a forma mais imediata de expressão do valor, é o preço. Um outro Isso tem a ver com a inadequação da forma? exatamente. Uma outra forma de manifestação do valor não imediata. Porque vejam, essa forma, sendo pouco adequada, ela não é perfeita, então ela fica devendo coisas. Existem outras formas de manifestação do valor que não seja o preço? Sim. Por exemplo, manifestações não imediatas da verdadeira magnitude do valor. A pobreza dos países periféricos se explica porque o valor produzido nos países periféricos não se expressa adequadamente, diretamente pelo preço. A transferência do valor dos países pobres para os países ricos. A miséria do terceiro mundo é a expressão da inadequação do valor em relação ao preço. Gostaram? Só que é uma manifestação indireta. Não, isso não é a teoria da dependência? Marini. Também esse movimento desigual como nada. Exatamente. As transferências de valor via preço. Que, aliás, na minha tese de doutorado sobre a Costa Rica, a questão central é a transferência de valor da produção de café para o exterior e para a industrialização, chamada industrialização que eles tiveram. Transferência de valor. Só que isso daí é uma manifestação não imediata, é uma manifestação que você só vê ao longo do tempo. O preço é uma manifestação mais imediata. Bom, e também a miséria de pequenos produtores é manifestação de valor. Quer dizer, o indivíduo que é camponês, que produz o quê? Pimenta lá no norte e vive miseravelmente, a miséria dele é a expressão do valor, quer dizer, a expressão do valor não reconhecido via preço. É fácil visualizar, assim, eu consigo visualizar a questão dos produtores, pequenos produtores, mas visualizar isso no sentido de pessoas que não produzem nada. Visualizar o quê? Visualizar essa transferência. Aí seria. Não, se não produz nada, não tem jeito. Não transfere coisa nenhuma. Como é que vai transferir? Mas é a condição dela, como parte de um todo, uma consequência de uma movimentação da sociedade geral, da movimentação da sociedade geral. Veja, sobre essa questão da transferência, muitas atividades que parecem absolutamente marginais, na verdade são atividades relevantes para o capital, porque produzem valor e transferem magnitudes substanciais de valor para o capital. E isso explica, em grande parte, a miséria, por exemplo, extrema de países como a África e como a América Latina. Aqueles habitantes de África arrebentados, sem alimentação, doentes, morrendo, muitas vezes
Claro que você chega a um limite que o indivíduo já não produz nada, porque não tem condições de andar. Mas uma parcela considerável dessas populações produz coisas significativas e de alto valor para o capital. A questão dos diamantes, né, também. Diamante e uma série de minerais estratégicos que são em pouco volume são necessários para a indústria. Né? Depois você tem ouro, você tem cacau, você tem mil coisas ali. E, no entanto, os indivíduos trabalham ali como condenados e vivem uma miséria extrema. Tem um filme chamado Diamante de Sangue, que fala sobre isso. A questão do tráfico de diamantes e a pobreza desse país. Eu comecei a ver um documentário sobre Burkina Faso, que é o Burkina Faso, é um bicho de 5 patas e 3 orelhas na África. Não, Burkina Faso é o nome atual do país que chamava Alto Volta, que fica para dizer de alguma maneira, na barriga da África, mas não tem saída para o mar. E é um documentário de um jornalista brasileiro que esteve lá não sei quantas semanas, e eu comecei a ver o documentário, mas como é na televisão eu não tenho muita paciência, só vi o comecinho. Fui no YouTube, consegui as 6 partes do documentário, e a impressão que me dá, porque o Burkina Faso é um dos países mais pobres da África, está entre os mais pobres da África, e tem uma trajetória política interessante, que até 80 e tanto teve um governo como é o nome do cara? Sankara, não sei o que é Sankara, que é considerado o Che Guevara na África. E ele foi derrubado por um golpe militar, e aí arrebentaram com todos os projetos dele. E é justamente a história disso. E eu gravei isso daí, depois eu posso passar para quem quiser. Eu acho que vale a pena ver. Eu vou ver inteiro, mas ainda não tive tempo. Eu gravei ontem. E eu vi antes da viagem, vi na televisão. Parece que o documentário chama Barca, não sei o que. Então, esse povo é espoliado. É a manifestação, a maior espoliação que pode haver no capitalismo é esse povo. Na América Latina também, Haiti é terrível. Bolívia. E não só, no interior do Nordeste, cortador de cana que vive em barraco, vive cada semana dormindo num lugar. As obras do parque, Tá? os trabalhadores das obras do parque, também um monte, O negócio lá no Nordeste do norte, lá. Não, o que é considerado no Brasil é considerado trabalho escravo, né? Terrível. 30% do orçamento do Tesouro Nacional para pagar juros de dívida, né? 30%. 7% para a educação. Terrível. Bolsa Família, 1%. Saúde é o quê? 12? Determinação da Constituição. E 30% de juros. Por determinação da Constituição. E olhe lá se alcança, né? Se aplicar menos, em tese, seria causa de intervenção federal. Só que- Mas há uma maquiagem do Estado para burlar o poder. Bom, aqui no estado a gente assistiu polícia educativa, que chamava agora. Não, como? Há uns anos atrás, o governo, foi o governo antes do Arthur, inventou uma tal de polícia. Não, que ficava, teoricamente era para proteger as escolas. Lembra que teve isso? Guarda escolar. Alguma coisa assim. Todo o investimento em automóveis, em armamento, não sei o que, aparecia como gastos de educação. Dentro do Fundeb tem. É? Dentro do Fundeb tem. Bom, tudo bem. Reinaldo, o pessoal do sindicato, os auditores fiscais do trabalho, fez uma feira sobre Trabalhador escravo. trabalho escravo no século XXI. Quem fez? O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Você sabe que nós tivemos aqui Eu vou passar aí, pessoal. uma aluna, qual é o nome dela? Que é auditora fiscal do Trabalho Federal. Como é o nome dela? É uma função interessante, né? Muito interessante. Esqueci o nome dela. Salário inicial 15 mil, interessante. Ótimo. Agora os fiscais lá no tocante
É um trabalho de muito risco. Perigosíssimo. Foram 2 mortos, né? E foi em Unai. Unai que é... Não, Goiás. Goiás. Com certeza Goiás. Quer dizer, ganha-se 15 mil, mas o risco é bem grande. Mas a gente que está na escola pública, por exemplo, corre muito risco também, porque é menos dinheiro. Muito menos aulas. Periferia. Corre bem menos. É uma coisa interessante, fazendo parênteses. Desliga, desgrava. Eles estão com um problema lá na Venezuela. O vice-presidente é que explicou a situação. Falou o seguinte: nós sempre defendemos e acreditamos que toda marginalidade, violência urbana, não sei o quê, se explicava fundamentalmente pela miséria, pela falta de opções, falta de educação, falta de opções de cultura, arte, falta de esportes. E a gente fez um investimento nas favelas de Caracas impressionante em todos esses aspectos. Desde saúde, com uns 30 e tantos mil médicos cubanos, educação, esporte, quadra de esporte, material esportivo, arte, rap, como é pintura de parede, como é? Grafite, música, teatro, cinema, diabo. Gastamos uma fortuna. E os índices de criminalidade na juventude das favelas têm aumentado. Diz que o Chaves, preocupado com o assunto, mandou o vice-presidente, ele falou, mandou a mim ir lá para eu começar a tentar descobrir o que estava acontecendo e montar um grupo de trabalho para pensar esse assunto. E eu fui lá conversar com a molecada lá, meninos de 16, 17 anos. Um dos meninos deu para ele assim, uma declaração e falou assim, olha, eu estou nessa porque eu quero prestígio e poder, literalmente foi isso. E disse o seguinte, eu sei que antes de 30 anos eu estou morto. Tenho certeza absoluta, mas eu prefiro viver menos de 30 anos com prestígio e poder do que viver a vida miserável que essa sociedade me oferece e viver até os 60 anos. Não, ele mesmo assim precisa. Pera, deixa eu falar. Peraí. Ele falou, nós precisamos de ajuda para entender isso e para fazer alguma coisa que possa melhorar a situação. Pera, nós estabelecemos um novo sistema de polícia, mas é piloto, integrado na comunidade, que começa a dar certo. Mas a gente não tem ainda certeza do assunto. E a gente precisa que vocês nos ajudem, psicólogos, sociólogos, porque a gente quer ver como é que a gente faz. Realmente, eu fiquei impressionado com E aí, ele se comprometeu a trazer uma mulher que era responsável pela implementação desse negócio de comunidade, polícia, não sei o quê. Tem outro nome. Terminou que não deu certo. Eu estava interessadíssimo em trazer para vocês essa era a experiência, né? Terminou que não deu tempo da mulher aparecer lá e falar para a gente. Mas, de todas as maneiras, eles prometeram fazer uma gravação sobre um vídeo sobre a experiência para divulgar e para pedir opinião, análise, né? Porque eles realmente não sabem o que... Mas qual é a nova forma? Qual é a nova forma de policiamento? Não, então, da polícia? Não, ele não explicou, ele falou que é um projeto piloto que estamos desenvolvendo e eu vou trazer a mulher que é responsável disso daí para explicar direito para vocês e aí ela terminou num livro. Qual é o espaço que você está? Qual é o espaço que você aconteceu? Você estava onde? Na Venezuela? Um impasse? Não, um espaço. Onde é desse espaço que teve essa conversa? Que ele conversa com os meninos? Não, você era uma reunião que estava gente do governo, ele estava contando para a gente a situação nesse aspecto, mas isso foi um dos temas conversados. Né? Quer dizer, a maior parte do tempo não foi isso, a maior parte do tempo eles estão num processo de desgrava, de retificação do processo.
um processo de autocrítica, sobretudo em relação ao sectarismo do PSUV, em relação aos outros setores de esquerda, estão querendo atrair os outros setores de esquerda e retificando. Autocrítica em termos de burocracia, corrupção, incompetência, um montão de coisas que eu realmente saí impressionado. Eles estão num processo de identificação. Esse era o tema mais geral. Aí dentro disso, uma das dificuldades que eles estavam encontrando é que a bandidagem dentro da cidade cresceu demais. A violência cresceu demais. Curiosamente, eles chamam os meninos que entram no crime de malandros. Interessante, né? Então eles prometeram uma gravação, fazer a gravação da descrição do processo. Agora é um projeto piloto ainda. Eles estão começando esse negócio. Aliás, eu trouxe o livrinho dos grupos que estão trabalhando com esse problema. Eu posso passar para quem é que trabalha com esse tema aqui. Então, eu passo para vocês o livrinho que descreve algumas ações. São dois grupos. É um grupo de rap e um grupo feminino. Não sei como é que chama. Esses dois grupos se uniram para fazer trabalho na comunidade mais pobre da cidade, especialmente com esses meninos que eles chamam de malandro, procurando investigar e atuar. Né? Eu acho que isso pode estar relacionado à sua primeira fala que você fez hoje. Essa coisa do capital na relação, não lembro exatamente o termo que você usou, mas mais do que uma relação de material, de consumo, uma relação de poder. Uma relação de poder, sem dúvida. Desmaterialização da riqueza. Não, de repente até para vocês, deixando de brincadeira agora, não, pode ser até tema, essa discussão, tema de dissertação. Né? A questão da violência e a questão da dificuldade que o Estado tem, mesmo com políticas positivas, não sei como é que chama, de inverter esse processo dentro das relações sociais capitalistas que estão. Né? Na verdade, dentro do debate de violência é isso. Você pensar em violência só pela ótica da desigualdade é você até reproduzir uma perspectiva conservadora. Assim. Você dizer que o pobre potencialmente é violenta, você reafirmar algumas perspectivas bem conservadoras. Nessa discussão aí, eu dei o exemplo das brigadas populares, que transformaram 2 ou 3 marginais eventualmente se acreditavam perdidos. Como é que eles fizeram? Investiram os meninos no poder de segurança da comunidade. Botaram uma placa escrita à mão, segurança da comunidade, e os meninos mudaram a cabeça. Deixaram de ser marginais e violentos contra a comunidade e passaram a ser considerados segurança da comunidade. Falei desse exemplo aí. Das brigadas populares. Eu vou trazer o livrinho. Aliás, acho que está na minha sala. Posso pegar agora e entrego para vocês. E de repente vocês podem estudar o próprio caso da Venezuela. Pois é, isso me interessou bastante. Isso me interessou bastante. E dá para descolar uma viagemzinha se começar a estudar. Eu já conhecia digital. Não é uma dissertação, mas eu participo de uma pesquisa sobre juventude e direitos humanos em São Pedro. E a gente tem um subprojeto que é realmente entender como esses espaços de produção, de criatividade, auxiliam ou não nessa diferença, como uma coisa de um espaço positivo dentro da região. Não, agora seriamente, de repente a gente pode até descolar um convênio com uma universidade lá da Venezuela que permita um intercâmbio entre vocês e o pessoal de lá. E eventualmente até viagem, sem dúvida nenhuma. Eu tinha sonhado um tempo atrás, e até porque eu fiquei sabendo que tinha no intercâmbio com Cuba. Eu tinha pensado em ver as pessoas, mas isso que você narrou ali agora também é bem interessante. Não, se vocês elaborarem o projetinho, eu me comprometo a tentar conseguir um convênio com a Universidade Bolivariana lá, sobre essa questão da violência e da segurança. E realmente porque eles estão. Não, eles estão. Já está tocado. Eu tenho a impressão que sobre esse assunto vocês trabalharam mais que eles, Venezuela.
Vocês trabalharam mais, vocês estão há mais tempo pensando nisso, tipo, no departamento, do que eles. Né? Até porque é o seguinte, eles têm tantos problemas que ele tem tempo de pensar. É natural isso. Né? E além do mais, os quadros que eles têm, tem duas alternativas. Ou gente que politicamente, ideologicamente é contra o sistema e, portanto, né? Ou então é gente que é politicamente, ideologicamente de acordo com o sistema, mas tecnicamente incompetente, não tem qualificação. Então eles se arrebentam de um lado e do outro. Então eles pedem, por favor, não, e por isso foi a reunião. Em outras palavras, eles falaram o seguinte: nós não temos tempo de pensar, por favor, pense para nós. Essa reunião foi na Venezuela? Essa reunião foi na Venezuela? Na Venezuela. É a Universidade de Maracaibo, lá. E lá o senhor conheceu uma senhora chamada Lola Ania de Castro? Não, eu fui em Caracas. Maracaibo é outro extremo. É que dentro do direito, na parte que eu estudo, que é onde eu venho para cá, dentro da criminologia, é exatamente isso que a gente estuda. E essa pergunta, o pano de fundo, todo o pano de fundo dessa discussão está pautado na pergunta: por que, qual a causa da delinquência? A causa aí está sendo dita como pobreza. Não, eles perceberam que não é isso. Então, teoricamente falando, dentro da teoria criminológica, chama-se paradigma etiológico, que é absolutamente superado dentro da teoria criminológica. E na Venezuela tem uma das maiores criminólogas da América Latina, das mais respeitadas, que é a Lola da América Latina. O que maiores? Criminólogas da América Latina. Não, é a senhora chamada Lola Ania de Castro, ela é venezuelana. Paulo Eugênio. Para mim, Colômbia e México, com o tráfico. Não, falando de teóricos. Teóricos, entendi os bandidões. É a senhora Lola Ania de Castro, que é venezuelana, e o senhor Raul Eugênio Zuffaroni, que é argentino, e o Nilo Batista. Mas eles estão em Maracaibo? Ela, tantíssimo. Mas de repente, como é contra o governo. E está do lado dele, gente. Teria que ver se é contra o governo, porque lá a divergência é a morte. Essa discussão dentro da criminologia está absolutamente superada. Eu vou então entregar o livrinho para vocês, e se vocês escreverem um projetinho, se vocês escreverem um projetinho, eu me comprometo a tentar negociar lá um acordo para viabilizar o trabalho. De São Pedro, porque na verdade, assim, né, existe quem está fazendo a disciplina de pobreza, identidade e cultura, eu acho que tem mais a ver, mais a ver não. Ela já está querendo descolar a viagem contra vocês, tá vendo? Só contribuir assim, é que pobreza a gente tem que ampliar o conceito, na verdade. Então, assim, nem só criminalização, não só desigualdade social, mas também não só bem de serviço, porque aí você está o exemplo de São Pedro, que hoje tudo existe em São Pedro, por exemplo, a Prefeitura de Vitória, né? Toda ação, intervenção que se quer fazer leva para São Pedro, projetos do governo federal, todos em São Pedro, e a criminalidade em São Pedro não é muito. Mas é todas com foco realmente de reduzir violência em São Pedro. Sim, mas aí bom, é porque eu estou fazendo. Fetichismo. Vamos voltar. Vamos lá? Capital social. Recomeça gravando. Você vai tirar tudo isso? Tomada 2. Tem que tirar isso. Não, claro, não tem interesse, mas pode tirar e botar para outra coisa. Mas também não tem muito. Vocês leram o texto sobre fetichismo? Leram ou não? Do quê? A gente começou, na verdade, né? Poxa, você começou o assunto lá. Do que eu falei? Das marcas, dos Vocês leram o texto do Marx sobre o fetichismo também? Atenção! Leram o texto do Marx também? Está no primeiro texto. A parte
ele recomendou para Final do capítulo 1, leu? Não é isso. Não, é o fetichismo. E aí? É uma parte. Quer? Ficou mais simples de entender na sua texto. André, o que ela falou? Feijão. Claro que ficou mais simples o meu texto, porque eu simplifiquei ao extremo. A intenção foi simplificar, mas perdeu o conteúdo, né? Pessoal, o senhor se incomodaria se a gente discutisse essa epígrafe do Caio Alcozzi? O que diz aí? A diferença entre a realidade natural e a realidade humano-social reside em que o homem pode mudar e transformar a natureza, enquanto que pode transformar revolucionariamente a realidade humano-social só porque ele mesmo produziu. Podemos discutir qual o problema. Na verdade, eu não sei se é um problema, né? Mas, assim, até mesmo alguns outros professores, né, têm, principalmente a questão de método, que é o que... Eu acho que isso é uma parte muito importante para mim dessa disciplina, que é compreender método, né? E aí tem, inclusive, o que é método, o que é processo metodológico, né? Quem sou eu para dizer qual a diferença dos dois, né? Mas não sei se às vezes isso fica claro quando a gente trata do assunto. Mas, às vezes, dá a entender, pelo menos eu estou caminhando no entendimento de que a realidade como ela está dada hoje, a realidade da sociabilidade capitalista, ela foi produzida por nós, humanos mesmo. Não foi uma entidade supernatural que criou. Não foi o marciano. Exatamente, foi dado da nossa prática social. Mas em alguns momentos parece que isso se perde. E que fica parecendo que tem um ser que produz. Entende? Que é o fetiche. Pois é, mas... Que é o fetiche. O que é o fetiche? Está dentro do nosso carro. Está dentro de quem? O que é o fetiche? Não, fala. Os professores estão reproduzindo isso, pelo menos do meu entendimento, eu entendo dessa forma. Os professores têm trabalhado dentro dessa lógica de que algo foi produzido, de não que nós produzimos isso. E acho que isso também impacta como? Se alguém produziu, fica difícil também a superação, porque não fui eu que produzi. Por isso que eu achei a frase de Kozik perfeita. Mas quer dizer, de fato, veja o seguinte, ó. Os professores Veja o seguinte. daqui... Raquel, Oi. o fetiche é tal que transforma as coisas que são produto das relações sociais historicamente determinadas em algo como se fosse absolutamente natural. E, portanto, como diria o ex-ministro do Trabalho, imexível. Né? Parece como se fosse algo natural e eterno. É uma determinação natural eterna, não adianta. Por quê? Porque as relações sociais, elas aparecem na sociedade capitalista através da relação entre as coisas, e independente da vontade dos indivíduos. E de fato são dos indivíduos. Tá? Só que a coletividade, ela não tem consciência expressa, não é isso? E, portanto, ela atua em função de uma aparente lei natural determinada pelo fetiche. E qual que é o fetiche? O pai do fetiche na nossa sociedade? O capital. O capital aparece como um ser até sobrenatural, sobre o qual a gente não tem poder algum. Não é isso? E a sociedade parece que ela funciona de uma maneira absolutamente independente da consciência dos indivíduos. Não só aparece, funciona de uma maneira independente da vontade dos indivíduos. Essa é a grande questão. E essa é, digamos, uma derivação do fetichismo, que ao mesmo tempo que se constitui um fetiche, na sociedade capitalista há uma inversão do sujeito social. O sujeito deixa de ser o indivíduo, o ser humano, e passa a ser capital.
e os seres humanos passam a ser meros aspectos do capital, não mais do que aspectos do capital. Então, e essa é a aparência capitalista, é muito forte. Então, daí é natural que a maior parte das pessoas pense dessa maneira. As leis são férreas, naturais e eternas. Essa é a ideia que a aparência do capitalismo transmite para os indivíduos. Então, para mim, não espanta que muita gente pense dessa maneira. Ao contrário. E, aliás, nós também, em muitos momentos, a gente se vê, nós somos vítimas do fetiche. Mas eu digo, a gente perde até consciência da existência do fetiche em muitas circunstâncias. A gente precisa se policiar para entender as determinações, todas as determinações do fetiche quando elas aparecem aos nossos olhos. E aqui entra a questão do da alienação. Exatamente. O conceito de alienação, a gente vai discutir isso quando a gente for ler lá no final o Sanches Vázquez. Segundo alguns autores, o conceito de alienação só é próprio de um Marx jovem, de uma época em que ele seria romântico e humanista, e que depois ele teria superado quando escreveu o Capital para um Marx menos romântico, mais civilista, que não é a minha posição. Eu acho que há uma continuidade. A alienação, para mim, se manifesta no capitalismo como fetichismo. Digamos, há uma continuidade. A alienação é a manifestação nos indivíduos da existência do fetiche. Na minha opinião, então há uma continuidade. É uma coisa assim do capital se fazer carne e habitar entre nós. Exatamente. Não, entre nós não. Entre eles. E nós somos meros coadjuvantes. Mais do que coadjuvantes, nós somos partes do mecanismo do capital. E, portanto, a gente não tem o que fazer no mundo. A gente tem que aceitar essas determinações e ponto final. Agora, e relacionado com isso está a ideia do trabalho alienado. Intimamente relacionado com isso. Né? Por quê? Porque o trabalho se realiza em função dessa lógica do capital. E em função dessa lógica do capital, o trabalho é um trabalho forçado. É um trabalho que violenta os indivíduos, não é um trabalho criativo. Né? E os seres humanos se adaptam a isso e viram máquinas. Vocês viram aquele filme? Como é que chama? Metrópolis? Fritz Lang. Um autor russo lá do século XIX, ou do começo do século XX, não tinha começo do século XX. Então, mostra como os seres humanos viram a Metrópolis. É um filme similar ao quer dizer, com a mesma intenção do Chaplin, do Tempo Moderno. Né? Só que é um pouco mais antigo, mas é um pouco a ideia. No Chaplin, aparecem os trabalhadores entrando na fábrica e aparecem paralelos os carneirinhos, né? A ideia do Fritz Lang é mais ou menos similar, só que no Fritz Lang existem dois mundos, um dos trabalhadores embaixo da terra e um dos senhores em cima. Interessante. Então mostra um pouco a alienação também do trabalho. Agora, veja o seguinte, no entanto, a aparência capitalista é essa, é a aparência do fetiche, da lei natural, da eternidade das determinações do capital. Esse é um mundo aparente. E o homem submetido totalmente a isso. Agora, está na natureza humana, e acho que a gente já falou isso, a capacidade de dizer não, de se rebelar, em algum grau. E sempre algum grau de rebeldia existe no ser humano, frente a isso. Rebeldia essa que pode ser uma rebeldia mais consciente ou menos consciente, totalmente inconsciente ou um pouco consciente, ou até muito consciente, dependendo das circunstâncias. Mas isso é uma reação ao fetiche, é uma rebeldia contra o fetiche. Não resolveu nada que você estava pensando. Não, já estava pensando em outra coisa agora. Já estava pensando. Mas era por aí que você estava pensando? Sim. Mas não esgoto, né? Claro que não. É porque assim, quando você diz a respeito da coletividade, mas quem é essa coletividade? É uma massa amorfa de indivíduos alienados, normalmente. Mas olha só. Normalmente. Sim, mas o que caracteriza essa alienação?
É o fato de você não ter consciência. Vou usar essa palavra. Alienação nesse nível significa o seguinte, que você perde a consciência sobre o fato de que o mundo está determinado por relações sociais e você entrega o poder do funcionamento da sociedade a algo que é um fetiche que você não sabe muito bem o que é. Mesmo sendo involuntariamente. Claro, involuntariamente. Mas há possibilidade. Não, se fosse voluntariamente, por favor, vá para o psiquiatra. Não, mas eu quero chegar a um ponto de que aonde está, dentro do que a Mônica falou ali, aonde está o processo transformador dessa coletividade que somos nós. E aí, eu acho que quando ela falou dessa irritação, é porque às vezes a gente estuda e não consegue ver o sujeito, ver esse subjetivo, assim, essas coisas. Quem é que queria falar aqui? Não, eu pergunto o seguinte. Se é uma não percepção da realidade, como ela realmente ocorre, me dá uma sensação, que eu acho que não é verdadeira, de que é possível não ser alienado nesse tipo de organização social. Algum grau de alienação sempre é Sempre inevitável. haverá. Sempre é inevitável. Algum grau. Mas você tem. Mas o grau pode ser relativo. Você tem diferentes graus de contestação da sociedade. Vender folha de trabalho é uma expressão de alienação, Ir ao shopping, comprar uma revista Veja, são manifestações extremas de alienação. Agora, e aqui? Isso que a gente está fazendo aqui é uma manifestação de rebeldia. Isso aqui é uma manifestação de rebeldia. Mas ao mesmo tempo, permitindo conseguir um título, aumentando o meu salário quando eu sair daqui, já é também está dentro do sistema. Eu estava pensando justamente na juventude, né? Até que ponto também esse ingresso na marginalidade também não é um tipo de rebeldia? Sim, um tipo de se manifestar O que é a violência? um tipo de se manifestar contra. Tem uma fala sobre isso. Exatamente isso, é uma forma de rebeldia. Uma forma de rebeldia, só que o cara morre antes dos 50 anos. E mata Mas é uma meia rebeldia bem inconsequente. Porque a principal vítima sou eu mesmo. Do ponto de vista da sociedade, é agora, é inconsequente dessa conta, porque uma Peraí. pessoa que tem certo, que ela vai morrer aos 30 anos, né? Agora, é engraçado que eu estava vendo esses dias, o Mauro Milhazes, como ele trata essa questão da formação de consciência, né? Ele coloca a questão da alienação como uma parte desse processo, né, da formação da consciência, né? E dentro desse processo do desenvolvimento da pessoa, que ela nasce sem ter consciência que ela é sozinha. E a partir daí ela vai formando essa consciência e até certo ponto ela continua naturalizando todas essas coisas, né? Veja o seguinte, ó. Não tem como mudar. Vamos adiar um pouco essa discussão, porque no capítulo 21, Reprodução Simples, Marx vai discutir alguns aspectos da relação entre aparência e essência. Então, a pergunta que a gente pode se fazer nesse capítulo 21 é: como é possível superar a aparência? Tá? Quais são os instrumentos capazes de permitir que o indivíduo supere a simples visão da aparência? E aí permite uma discussão muito interessante. Porque, claro, uma resposta é a ciência. Não é? A ciência me permite superar o nível da aparência e encontrar a essência. Mas se fosse só a ciência, a gente estaria lascado. Que porcentagem da população pode ter acesso a isso? Né? Mas essa discussão a gente vai ter no capítulo 20. O que importa agora é ver a base, ponto de partida para a existência do fetiche. Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Tem uma parte ainda na forma simples do valor, se referindo à forma, dentro da forma simples, à forma equivalente, que Marx fala uma coisa que é, no meu entender, fantástica, entendeu? Forma de valor, deixa eu ver que página está. Aqui, ó. Página 65, no meu. Deixa eu localizar para vocês.
Não localizo. Está no final do capítulo. Não. É no final. 2 páginas antes do final. Do item 3, no capítulo. Do item 3, da forma simples do valor. A forma equivalente, exatamente. Na metade desse item, mais ou menos. O parágrafo começa assim, ó. A forma relativa do valor de uma mercadoria, o mínimo, localize isso que é importante. 2 páginas, né? 2 páginas depois do início da forma equivalente. Simples. 2 páginas depois? 2 páginas mais ou menos. 2,5, talvez. Como é que começa? A forma relativa do valor de uma mercadoria expressa seu valor por meio, localizou? Página 79. Qual que é o teu? Página 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sétimo parágrafo. Atenção. Atenção. André. A forma relativa do valor de uma mercadoria expressa seu valor por meio de algo totalmente diverso do seu corpo e de suas propriedades. Essa expressão está assim indicando que oculta uma relação social. Quem está com musiquinha? Desligue, por favor. É o seu, né? Não, o meu não. Ou é o meu e. Mas eu tinha desligado. Que oculta. Não, não é o meu, não. Só se foi despertador, fora de hora. 4 horas da manhã. É hora do intervalo. Alguém botou no meu. Não, alguém botou o despertador para eu parar a aula. Mas pelo menos isso a gente vê depois vai pro café. A forma relativa do valor de uma mercadoria expressa seu valor por meio de algo totalmente diverso do seu corpo e de suas propriedades, o casaco. Essa expressão está assim indicando que oculta uma relação social. Como o valor da mercadoria se expressa através da outra, se expressa através de uma relação. Se você observar com cuidado, você fica sugerido para você que por trás disso está uma relação social entre os produtores. O oposto, olha aqui, sucede com a forma de equivalente. Ela consiste justamente em que o objeto material, a mercadoria, como o casaco, no seu estado concreto expressa valor, possuindo de modo natural, olha aí, forma de valor. Isto só vigora na relação de valor em que a mercadoria, casaco, ocupa a posição de equivalente em face da mercadoria linho. Ora, as propriedades de uma coisa não se originam de suas relações com outras, mas antes se patenteiam nessas relações. Por isso, parece que o casaco, aqui vem o definitivo, por isso parece que o casaco tem por natureza a forma de equivalente, do mesmo modo que possui a propriedade de ter peso ou de conservar o valor. Em outras palavras, o que é social, atribuído pelos seres humanos como propriedade das coisas naturais, aparece como se fosse uma propriedade natural da coisa.
Então veja o dinheiro. O dinheiro, ele só é dinheiro porque existem relações sociais mercantis. E porque o mundo mercantil das mercadorias escolheu o ouro para ser o dinheiro. É uma determinação social, puramente social. Mas, como é a materialidade do ouro que aparece como expressão do valor, parece que esse poder o ouro tem por sua própria natureza. O que é social aparece como natural. E, portanto, indiscutível do ponto de vista da sociedade. É uma lei natural e férrea. É o que Marx chama de... não é propriamente fetichismo ainda, né? Porque é a base do fetichismo. É a base do fetichismo. Uma propriedade social aparecer como natural. E aí, no dinheiro, o fetiche fica totalmente desenvolvido. É uma forma de alienação, exatamente. É, digamos, o ponto de partida para entender a alienação humana dentro do capitalismo. O ser humano renuncia ao seu poder, entrega o seu poder ao ouro, à mercadoria e ao capital. Quer dizer, é o seu poder o quê? Seu poder de relacionar-se socialmente, esse poder, ele entrega ao ouro. E aí, a relação social passa a ser inconsciente, porque dominada pela lógica do fetiche. E os três fetiches, vocês viram no meu texto, porque não é só falando do fetichismo aqui, em relação à mercadoria. Mas o fetiche se refere à mercadoria, ao dinheiro e, sobretudo, ao capital. E isso fica claro, obviamente, depois. O preço parece algo natural. As pessoas não têm nem ideia de que o preço é um limitante da distribuição. É a forma do capitalismo distribuir a escassez. É uma forma. Quer ver um exemplo que mostra que as pessoas não têm consciência disso? As pessoas, quando, por exemplo, num regime tipo chileno do Oriente, ou tipo cubano, as pessoas criticam violentamente a livreta. O que é a livreta? É um cartão que você recebe e você tem direito de receber tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão, óleo, produtos básicos. Criticam. O que é a livreta? É uma forma de distribuir igualitariamente os produtos. Quer dizer, se a livreta é dada per capita, por cada pessoa, uma livretinha, não é? É uma forma de distribuir a escassez do produto, ou dos produtos, de maneira igualitária. E o preço? Então você critica, não, a livreta é símbolo de escassez. E o preço? O preço é a mesma, é uma forma de distribuição da escassez da mesma maneira que uma livreta, com uma diferença. Aquele que tem mais poder come mais. E ninguém critica, tá? Entendi. Esse é mais natural. Não, o preço é legítimo, a livreta não. Tá? Então, as pessoas veem no preço, não tem uma explicação. A explicação, quando aparece no povão, vem da mídia. Escassez, oferta e demanda. Né? Aliás, essa expressão preço se determina por oferta e demanda é um negócio tão ridículo. Porque é o seguinte, o problema é saber por que a oferta é de um jeito e por que a demanda, por que vale de um jeito e de outro. Dizer que a explicação está na oferta e demanda é dizer o branco é branco, o preto é preto e o vermelho é vermelho. Óbvio. Mas as pessoas tendem assim a pensar escassez, e de fato escassez está relacionada, oferta e demanda também está relacionada. Mas essas ideias provêm da mídia, não da consciência automática dos indivíduos que estão no mundo. A consciência automática não é o que é o preço, o que determina o preço. Não é essa a pergunta. A pergunta é quanto é o preço. Então, quanto é o preço? O que interessa é como se determina o preço, não qual é a natureza do preço. Aliás, na teoria econômica, a natureza do preço só aparece em Marx. Nas outras correntes do pensamento econômico não aparece.
A preocupação em todas as outras é como se determina o preço de equilíbrio. Mas qual é a natureza do preço? Ninguém discute, nem Ricardo, nem Smith, nem os neoclássicos, nem Keynes, muito menos, nem ninguém. E veja Marx, antes de Marx falar da magnitude do preço, Marx fala da natureza do valor e da natureza do preço. Qual é a natureza do preço para Marx? Expressão inadequada da magnitude do valor. Marx explicou a natureza do preço, que está associada ao trabalho, mas não é diretamente determinada nem mesmo pela magnitude, pela quantidade de trabalho. Não é isso? Nessa perspectiva, o poder de dizer não, no momento, é então só relacionado à minha capacidade de compra. Eu vou no shopping, eu vejo no uso X, eu vejo no uso Y e eu vou comprar Y porque o meu poder de compra é menor, senão eu compraria nada. Não só porque a gente entrou nessa discussão, eu diria o seguinte, que você vai comprar mais caro, vai ficar endividada, vai pedir dinheiro do banco, vai pagar juros e no final do ano você vai estar desesperada e vai ter que ir para o atendimento do hospital de emergência. A parte das pessoas é assim. Nesse processo do desenvolvimento, do capitalismo, né? Porque antes a pessoa ela fazia tudo, né? Trabalhava no mar, produzia ovelha, produzia tecido. Ele tinha uma noção de onde que vinha. E hoje a gente sai, chega e vai adquirindo uma loja. A gente trabalha compartimentalizado, né? Então a gente não tem ideia do processo como todo. Então a gente vai perdendo cada vez mais essa noção do trabalho que deu para fazer aquilo que está ali na prateleira. Isso eu concordo, compreendo e consigo, assim, mas assim, eu só não está ainda dentro da minha cabeça, não sei se perguntar, mas assim, que não existe uma coisa por trás também dessa ação do ser humano, que aí não sei se é conscientização, né? Enfim, que também, que ele nega que não seja automático, que seja uma concepção de valor não de valor financeiro, mas de valor de vida, assim, né? Não vou comprar esse porque pra mim, vocês conhecem a história do passeio socrático? Não. Passeio socrático? Posso contar? Numa palestra aí com o Frei Beto uma vez, na época da graduação aqui ainda, ele estava falando que ele contou pra gente na palestra que ele estava fazendo sobre o projeto que tinha aqui da Terezinha Mansur, da Assembleia de Pão, Fome e a Fé. Geração. E aí ele veio então falar, e aí ele no final ele contou essa história do passeio socrático, de que um dia ele estava no shopping e chegou a vendedora para ele e falou: posso ajudar e tal? Ele falou: pode. Não, eu só estou fazendo um passeio socrático. E a pessoa olhou para dele espantada e disse: bom, é o seguinte, porque na época tal, existia filósofo chamado Sócrates, assim como aqui existiam feiras e livros, e ele falava que estava fazendo um passeio socrático. As pessoas também, como você, chegavam para ele oferecer algumas coisas e ele falava que estava fazendo um passeio socrático. E ela falou, aí ele falou, porque ele respondia, né? Não, eu só estou olhando tudo que eu preciso, estou olhando, contemplando tudo que eu não preciso para viver. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui no shopping, passeio socrático. Então, assim, então é isso que eu quero chegar. Assim, existe também, para mim, eu entendo essa rebeldia, esse poder de dizer não também nessa vertente. Não, claro. Porque a lógica da sociedade é o consumo. E aí talvez o caminho do coletivo. Né? A lógica da sociedade é o consumo ilimitado. Por isso que a gente está falando que alguém coloca uma Como é que é a ideia neoclássica de que as necessidades são ilimitadas? Não há limites. Insaciáveis e ilimitadas. E isso é da própria natureza humana no pensamento neoclássico. Para Marx, isso é verdade no capitalismo. As necessidades se fazem insaciáveis e ilimitadas do capitalismo pela própria necessidade do capital. Então, na aparência, ela é
as necessidades são ilimitadas. Agora, e a escassez deriva disso. Claro que se as necessidades são ilimitadas, por definição, os recursos são escassos. Se eu sempre quero mais, não há recurso suficiente, a escassez é inevitável. Por definição, a ideia de um mundo da abundância é impossível no pensamento neoclássico. Para Marx, não. Para Marx, o mundo da abundância, ele deriva tem dois pés. Primeiro, o avanço da tecnologia. E, em segundo lugar, não é da tecnologia que destrói o meio ambiente, não é essa a ideia. E, por outro lado, a limitação das necessidades humanas, que são objetivamente limitadas se não fosse o estímulo do capital. Aliás, nessa reunião lá de Caracas estava o João Bellamy Foster, que defende com unhas e dentes que em Marx sim está presente a ideia de violência do avanço tecnológico sobre a natureza, e ele escreve muito sobre isso, porque tem muitos autores que dizem que Marx estava preocupado com isso, só que ele só pensava em termos de desenvolvimento, crescimento, avanço. Você já escutou o debate do ecossocialismo? Então, é o Louis, né? Michel Louis, e o Bellamy Foster também trabalha nessa onda. Eu acho que ele não usa a mesma linguagem. O que você acha dessa discussão? Do quê? Do ecossocialismo. Eu não vejo nenhuma, para mim não tem nenhuma novidade. Obviamente que o futuro da humanidade pressupõe uma atitude diferente em relação à natureza. Aí isso a gente vai ter a oportunidade de discutir. O David Harvey também discutir isso. ele chega. Também discutir isso. Qual livro? Qual livro? Não, sim. Não, mas o Louis também e o Bellamy Foster também. E eles todos reconhecem em Marx Claro que a problemática ecológica na época de Marx não era tão grave, tão explosiva como hoje, mas ele se dá conta dessa, digamos, da violência que o ser humano, especialmente no capitalismo, provoca na natureza. E por quê? Porque a lógica do capital é essa, né? A questão, por exemplo, claro, Marx não podia ter noção disso. A obsolescência programada, por exemplo. A obsolescência programada. O que tem? Tem um vídeo. Tem um vídeo? A história das coisas. A história das coisas. Não, esse é outro. Esse é obsolescência programada. Não conheço. Obsolescência programada. Tem um vídeo chamado assim? Eu não sabia não. Posso trazer, seria legal. Mas eu estava falando da obsolescência programada e do descartável. O descartável na nossa sociedade é um negócio incrível. Facilmente eficável. Bota 20 anos atrás, 15 anos atrás, não era assim. Até outro dia tinha garrafa de cerveja em casa. Porque você, para comprar cerveja, você tinha que levar no supermercado garrafa de cerveja para poder comprar. Outro dia eu falei, vamos jogar no lixo essas garrafas. Na verdade eu dei porque ainda bar usa ainda, né? Mas daqui a pouco o bar também vai ser só latinha, não vai ter descartável, né? Prato descartável, talher descartável, tudo descartável. E aí você é obrigado a tomar café naqueles copinhos de isopor, que é um horror aqui, né? Tomar cerveja em copo de plástico, vinho em copo de plástico, obviamente. Em avião, vocês já viram vinho que não seja em copo de plástico? Só que é um plástico mais pretinho, transparente, esse negócio. Imita, até imita. Agora, o desperdício que a sociedade hoje produz com os descartáveis é um negócio que não se pode imaginar. Depois a questão da obsolescência. Você compra um tostador de pão. As impressoras mais baratas, com cartucho caro, por quê? Porque o mecanismo da impressão, o mecanismo eletrônico da impressão
A intenção não está na impressora, está no cartucho. Você usa um cartucho de 5 ml durante 15 dias e joga fora. E isso é estratégia de venda. Você compra uma impressora por R$50. O cartucho custa 75. Né? Claro que você vai comprar uma impressora de 50, ou que você vai comprar uma impressora de 40. Você termina pagando muito mais caro. E se você for fazer um cálculo realmente, muitas vezes compensa você ir contra a lógica. Por exemplo, o negócio de impressora, é mais vantagem você comprar uma impressora laser, que é um pouco mais cara. Mas o cartucho também é mais caro, mas dura um ano. Enquanto o cartuchinho de tinta dura 15 dias. Na relação fetichizada, desaparece a relação social direta. As relações entre os seres humanos são relações mediadas pelas coisas. E, ao contrário, as coisas passam a relacionar-se com elas mesmas. Né? E a relação do ser humano com o outro passa a ser mediada pelas coisas. E quanto mais se desenvolve o capitalismo, mais distante fica a relação social. Eu estava lendo outro dia uma crônica de alguém, o que é, mas falando, quando entra no mercado os produtos chineses, se alguém antes relacionava o produto com algum ser humano que produzia, a China está tão distante que a pessoa tem ainda a menor noção de que o produto é feito por um humano. Quer dizer, parece como se as coisas tivessem como origem o nada, né? O tênis feito na China. Você não vai lembrar que é um chinesinho que estava trabalhando e produzindo chinês. Então, mais nas condições, mais nas condições que eles produzem. Exato. E quanto mais está mediado também pelo capital constante, pelas máquinas. Então, as relações sociais ficam mediadas pelos objetos. E as relações aparecem diretamente como relação entre os objetos. Os objetos se relacionam socialmente e os seres humanos se relacionam com as coisas. E tem uma passagem que eu gosto no texto que vocês viram, que na sociedade atual, quando um ser humano é obrigado a se relacionar diretamente com o outro, vê no outro um objeto. Um exemplo é o trocador de ônibus. Você não vê um ser humano ali. Você vê uma máquina que recebe dinheiro e dá um troco. Você está dando risada porque você vê isso. Não, eu estou dando risada. E ele também. Ele, quando você entra no ônibus, ele não vê um ser humano ali. Ele vê uma coisa que precisa te dar dinheiro. Você esquece que você está se relacionando. Eu morei em Tegucigalpa. Lá, é uma cidade que agora está mais muito atrasada. Todas as pessoas que entravam no ônibus diziam bom dia ou boa tarde. Todas as pessoas. E imagine então que, ainda hoje, no interior do país, em muitos lugares deve ser assim, né? Em lugares pequenos. A pessoa se cumprimenta. Elevador, por exemplo. São Paulo, Rio, ninguém olha para ninguém. E também, nesse texto que vocês leram, tem uma passagem que fala sobre o sexo. E o sexo você é obrigado a se relacionar diretamente. Bom, já não, já tem sexo por internet agora. Mas quando você se relaciona diretamente com uma pessoa, o sexo, você vê na outra pessoa um objeto. Tanto os homens quanto as mulheres. Não é só o machismo, isso. As mulheres também. Talvez não. Não, eu até admito isso. Também admito isso. É verdade. Também não exagero. Ele vai admitir isso. Mas muitas vezes a mulher, sem sacanagem, a mulher vê no homem dinheiro. Muitas vezes. Vê o automóvel, ou a camisa e a calça de marca. Estou falando bobagem? E o homem vê o quê? A beleza determinada pelas regras da cultura. É o estilo, é o padrão estabelecido culturalmente pela mídia. Isso é o que se vê. Que dá muito lucro, né? Se você tiver esse padrão, minha filha não precisa nem trabalhar mais, né? O exemplo disso foi
Isso também está dentro do próprio fetichismo ou não tem nada a ver? Não agrega valor coisa nenhuma. Não agrega nada, mas Agrega poder de monopólio, capacidade de impor um preço superior. então, pois é, porque a empresa ela vai gastar, vai investir uma certa quantidade de dinheiro nessa marca. Exato. E aí isso vai também. Isso é gasto improdutivo. É como se você jogasse riqueza no lixo. Não agrega riqueza. A propaganda não agrega riqueza. Se você não tivesse a propaganda, a riqueza não seria menor do que existindo a propaganda. É uma atividade improdutiva. Mas não vamos discutir isso aí não, porque isso aí a gente vai ter oportunidade de discutir. Não agrega valor. Permite que a empresa imponha um preço superior aos outros, apesar de ser o mesmo produto. Agora, claro que eu fico muito mais feliz. Eu, se estiver usando uma calça Yves Saint Laurent, é muito mais felicidade para mim que uma calcinha vagabunda de coloquinha, entendeu? Felicidade Giorgio Armani. Tem uns que, olha, eu vou te dizer, até eu gostaria de ter. Giorgio Armani, os ternos de linho. Se vocês quiserem no final do semestre dar um presente do terno do Giorgio Armani de linho, eu vou no brechó, Vamos em frente. Ei, vamos falar algo de capital? Não. Suspensa essa discussão, a gente volta outro dia nessa discussão. Camila, aceite o autoritarismo do reino. Aceito. Mas a Não aceitou, contradição. né? Não, Meu dia. Diga. a contradição, capital, trabalho e homem e natureza. Você vai dar Pois é. Mas se eu falar disso, eu não vou falar do capital. Deixa eu falar do capital. Na próxima aula você me lembra? Eu te falo, é que eu quero fazer uma associação. Não tem essa dialética, valor de uso, que a gente viu na evolução das formas. A gente pode usar a mesma ideia, fazendo uma analogia com a contradição homem e natureza. A mesma lógica da contradição. Mas aí eu faço isso na próxima aula, você me lembra. Só queria falar alguma coisa do capital para a gente poder vocês lerem de novo e verem uma perspectiva um pouco diferente. Como é o nome do capítulo 4? Isso significa que dinheiro é capital. É isso? O dinheiro se converte em capital. Portanto, capital é dinheiro. E se converteu. Vejam que isso é o ponto de partida de Marx para estudar o capital. Ele, numa primeira aproximação ao conceito de capital, vai dizer dinheiro é capital. Ou melhor, dinheiro se converte em capital. Então ele vai, nesse capítulo, mostrar em que condições o que era simples dinheiro se converte em capital. E ele vai fazer como? Ele observa, usa o mesmo método. Observa a realidade, se encontra com uma novidade e se pergunta como é isso. Qual que é a novidade? Segundo a teoria, é perfeitamente compreensível o NDN. Eu tenho uma mercadoria, não quero o valor de uso dela, troco por dinheiro, o dinheiro troco por um valor de uso que eu quero. É perfeitamente compreensível. E ele se encontra com uma forma de circulação. Circulação é essa metamorfose. MD é uma metamorfose, DN é outra metamorfose. Isso é uma circulação, conjunto dessas metamorfoses. Não é? Quer dizer, o valor passa de mercadoria para dinheiro, é uma metamorfose. E de dinheiro para mercadoria, outra metamorfose. O conjunto é chamado a circulação. Tudo bem, ele se encontra com uma circulação diferente que não é compreensível. Que é o quê? DM, DN. Eu falo, que isso? Eu não tinha dito, não tinha descoberto que a riqueza e o valor, portanto, era produto do trabalho. Agora eu olho e vejo que dinheiro produz mais dinheiro. Violenta a minha teoria.
Como é que eu vou explicar isso? Essa é a grande questão. E ele vai passar uma parte do capítulo 4 mostrando a diferença de circulação entre um e outro. Isso é que eu digo que ele podia ter abreviado isso aqui, não é? Não precisava tantas linhas sobre isso, mas enfim. Mas ele está mostrando aí uma coisa importante, que é o ponto de partida dele para esse descobrimento é a observação da realidade, não é a ideia de capital. Ele não sabe o que é capital ainda, mas ele vê isso, opa, que é isso? Ele fala, muito bem, o dinheiro que circule dessa maneira, não sei por que ele faz isso, quais as implicações, não interessa nesse momento, eu vou chamar de capital. Chamando esse dinheiro de capital, eu vou estudá-lo com mais atenção, mais de perto, da mesma maneira como ele fez com a mercadoria. Muito bem. Aí, estudando mais de perto, ele vai concluir com a seguinte afirmação: esse incremento do dinheiro observado na circulação do dinheiro como capital, esse incremento não é possível explicar nem pela produção e nem pela circulação. Não posso explicar pela produção, porque quem produz mais riqueza é trabalho. E aqui não estou vendo trabalho, estou vendo dinheiro que se incrementa. Eu não posso explicar pela circulação, porque na circulação o que há, a circulação, o que produz é uma mudança de forma, é uma metamorfose. Um valor que se metamorfoseia. A circulação não pode criar riqueza nova. Fala, opa, peraí. Ah, mas e se aparece alguém que compra barato e vende caro? Fala, esse alguém vai ter um dinheiro a mais. Mas só tem um dinheiro a mais porque alguém comprou caro e vendeu barato e perdeu. Então houve uma simples transferência. Mas o que eu quero explicar não é isso, transferência de um para outro. O que eu quero explicar é como é possível que na totalidade da economia, em outras palavras eu estou dizendo, na totalidade da economia possa surgir uma riqueza adicional através dessa circulação de M e de linha. Esse é o meu problema. Tudo bem, qual que é a saída? Se eu não posso explicar nem na produção e nem na circulação, a alternativa é esperar que a solução esteja no marciano que desceu na Terra. Não. Se eu não posso explicar nem de um lado nem de outro, tem que ser no conjunto dos dois. Em ambos os dois, conjuntamente, em dupla. Produção e circulação. Essa é a conclusão dele. Eu vou ter que explicar na produção e na circulação ao mesmo tempo. Se eu não posso explicar em nenhuma das duas. Que explicação eu preciso para poder entender o capital? Para poder entender o capital, eu preciso explicar o linha, o incremento. Isto é, eu preciso explicar a origem desse adicional que eu vou chamar de mais-valia. Veja, mais-valia não é uma definição, é o nome de um problema que tem. Como é que eu explico? Se bem que ele já deu o nome, já antecipando a explicação, mas o fato é que o nome podia ser qualquer outro nome. O que é esse negócio? Como é que eu explico esse incremento, que eu vou chamar de mais-valia? E aí já entra o processo de trabalho e o processo de produção do valor, né? Que já tem um pouco no capítulo 4, mas é sobretudo no capítulo 5. Então, explicar a natureza do capital, para ele nesse momento, pressupõe explicar a origem do excedente, da mais-valia, da riqueza adicional que surge na sociedade capitalista. Em outras palavras, a pergunta que ele se faz, implícita, é o seguinte: caramba, de onde vem o lucro? De onde vem o lucro? E ele olha a circulação mais, não a mais, mas uma das mais irracionais, que é a circulação do capital mercantil. A mais irracional é o D de linha, que é o capital, a jurisdição é pior ainda, mas ele parte da fórmula geral que é D, M, D linha. Muito bem. Ele diz: eu posso explicar o incremento que aparece em D linha se eu fizer a suposição
de preço diferente de valor. De preço diferente do preço correspondente ao valor. Estou simplificando. Mas aí, como eu já disse, eu vou explicar o lucro de alguém através da perda de outro, que não é o que interessa. Portanto, eu vou ter que explicar o capital, tanto a mais-valia, supondo que preço e valor correspondem. Isto é, que o preço corresponde à verdadeira magnitude do valor e que não há transferência, coisa que a gente já explicou antes. Certo? Isso significa que os preços na realidade correspondem ao valor? Não. Mas se eu explicar a existência do excedente, da mais-valia, supondo o preço correspondente ao valor, o fato do preço ser diferente do valor só vai mostrar que a riqueza adicional produzida vai ser repartida de uma maneira específica. Então, tudo bem. Então, minha preocupação é explicar a mais-valia supondo preço correspondente ao valor. E é o que ele vai fazer. Certo? Daqui tudo bem? Ele aqui, ele está dando uma demonstração de aplicação rigorosa do seu método. Aqui, em termos filosóficos elevados, é o quê? Olhar, perguntar, descobrir, descrever e dar nome aos bois. Né? Que é um método complicadíssimo.